Graças a Deus, meus irmãos. Nesta aula, irei apresentar a vocês 4 argumentos a favor da continuidade dos dízimos hoje. E para isso, colocarei aí um slide apresentando todos os 4 argumentos, certo? E o primeiro argumento que eu quero deixar para vocês é de que o dízimo é anterior à lei. Se o dízimo é anterior à lei, logo ele não foi abolido, como o restante das coisas da lei. Logo, ele é válido para os dias de hoje. Abraão e Jacó deram os dízimos. Abraão, em Gênesis 14:20, dá o dízimo a Melquisedeque. E uma importante questão nessa informação é que Hebreus 7:17 nos dá a informação de que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Logo, se seguimos a Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, devemos dar o dízimo, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Em Gênesis 28, 20 ao 22, Jacó dá o dízimo daquilo que ele ganha, das partes daquilo que ele ganha. Segundo argumento a favor do dízimo é que os apóstolos poderiam receber salário, certo? Nós vemos aí, observemos o texto, certo? Paulo diz: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ou seja, os outros deixaram de trabalhar naquilo que é secular, naquilo que é um trabalho convencional, digamos assim. Eu e Barnabé, Paulo está dizendo, também não podemos fazer isso? Ou seja, ele está dizendo que eles também o poderiam fazer, vivendo com a contribuição dos irmãos, certo? E logo mais à frente, em seguida, Paulo diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de que de vós recolhamos as coisas carnais? Ou seja, se nós ministramos a vocês os tesouros de Deus, administramos os sacramentos, damos a vocês a instrução daquilo que há de mais importante, não é justo que nós recebamos a contribuição, aquilo que é carnal, aquilo que é para o sustento, certo? E logo à frente Paulo diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ou seja, aqueles que administram o que é do Senhor, os sacramentos, aqueles que administram a sua palavra, alimentando as suas ovelhas, alimentando a sua igreja, eles comem daquilo que é dado para o templo. Ou seja, o dízimo é bíblico que uma parte daquilo que é dado ao templo seja para o sustento daqueles que administram a obra, daqueles que estão se dedicando integralmente à obra. Logo no final, Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, aqueles que se dedicam integralmente à obra, à pregação, ao ensino, ao cuidado das ovelhas do Senhor, daquilo que é do Senhor, eles devem viver do Evangelho, ou seja, da contribuição do povo de Deus. Certo? Terceiro argumento a favor dos dízimos hoje é que os presbíteros recebiam salário. Em 1 Timóteo 5, 17 ao 18, está escrito: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Honorários é um termo usado até hoje por advogados para nomear aquilo que é seu salário quando eles ganham alguma causa, quando eles ganham algum processo, eles ganham seus honorários, certo? Ou seja, o texto está dizendo que são merecedores de dobrados salários os presbíteros que administram, que presidem bem, com especialidades que se afadigam, ou seja, os que se dedicam integralmente, os que se cansam, os que ficam exaustos de tanto se dedicar à obra, ao ensino da palavra, aqueles que se dedicam totalmente a isso, eles são dignos de receber dobrados salários. O quarto argumento é que o padrão é aumentado no Novo Testamento. Como isso? Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, está escrito: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda,
reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ou seja, Paulo está indicando que ele tinha o costume de, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ir recolher as coletas dos irmãos, as contribuições dos irmãos que estavam ali nas igrejas. E cada um contribuía de acordo com a sua quantia. Veja bem, o Antigo Testamento ele dá o limite de 10%, o limite mínimo de 10% para que as pessoas contribuam. As pessoas que não têm poucas condições contribuem esse mínimo, mas aquelas que têm melhores condições, elas devem contribuir muito mais, certo? Porque cada um deve contribuir de acordo com a sua renda. Quem ganha mais deve dar mais. Aquele que tem poucas condições, que não pode dar acima do limite mínimo que é estabelecido pela palavra de 10%, ele permanece nisso. Mas aqueles que ganham mais, eles podem aumentar essa porcentagem. Logo, devem contribuir mais, porque cada um deve contribuir de acordo com a sua renda. É o que a palavra nos ensina. Então, tendo em vista todos esses argumentos, concluo que os dízimos são totalmente, biblicamente falando, para os dias de hoje, e nós devemos nos esforçar para os dar. Nós somos apenas administradores daquilo que o Senhor nos deu. Tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor, foi Ele que nos deu. Afinal, é o Senhor, por meio da sua providência, que nos dá saúde, que nos dá energia, que providencia um trabalho para que nós possamos trabalhar e sustentar nossa casa. Ou seja, tudo aquilo que nós temos foi providenciado pelo Senhor, foi dado pelo Senhor. Nós damos a Ele somente o que recebemos dele primeiro. Então nós nada temos, apenas damos, contribuímos à obra do Senhor com aquilo que Ele nos deu. É tudo graça. Que Deus abençoe a todos e que possam recolher um bom aprendizado do que foi dito aqui.